Quarta-feira, 22 de maio, e onde estamos? Estamos aqui no Tudo Pode, mais uma edição do Tudo Pode, ainda bem, né? Agora nós aumentamos o número de podcasts aqui, estive na segunda, estou aqui na quarta, e que venham mais e mais programas por aqui. Aliás, o meu entrevistado do dia já esteve por aqui, já conhece a casa, já conhece a nossa cozinha do Tudo Pode. A foto dele já está, inclusive, ali na geladeira, a produção colocou a primeira ali para ele chegar e já ver, porque nós revelamos todas as fotos que nós tiramos aqui no Tudo Pode, viu? Inclusive, ele é gestor público, está fazendo uma bela gestão pública, está no último mandato. Acho que já deve estar com saudades um pouco, com o coração dele acho que já deve estar apertando aí, né? Nos próximos meses. Vai ter que escolher um sucessor para apoiar ou não, a gente vai saber disso hoje. Seja muito bem-vindo, Gustavo Reis, prefeito de Jaguariúna, uma importante cidade aqui da região metropolitana de Campinas. Prazer, Marielle, estar com você no teu programa, com tanta audiência, você com tanta elegância, com tanto charme, com tanta beleza aqui, traz as informações e divulga os municípios importantes, pujantes, municípios como Jaguariúna. Então é uma alegria a gente poder novamente estar aqui batendo um papo e falando um pouco aí das nossas questões de Jaguariúna e também da região metropolitana de Campinas. Com certeza, porque por 5 vezes o Gustavo Reis ele foi presidente da RMC, a região metropolitana de Campinas. Então tem muitas notícias sobre a região para a gente aqui. Para você que acompanha o Tudo Pode, já fala aí, ó, que Gustavo Reis tá ao vivo, vai mandando um link, estamos pelo YouTube, pelo Facebook, TikTok, enfim. Se você é de Jaguariúna, compartilha aí, manda a sua pergunta, aproveita, porque, olha, Gustavo Reis, ele tem uma agenda com tantos compromissos. Na semana passada, se eu não me engano, ele estava em Nova York, nos Estados Unidos, em vários compromissos. Tá em São Paulo, tá em Brasília, cada hora Gustavo está num lugar. Mas hoje ele está em Campinas, aqui no Tudo Pode. Então aproveita para fazer a sua pergunta agora, ao vivo. Inclusive, a última vez que o Gustavo esteve aqui, eu deixei ele numa saia justa, gente.
numa baita saia justa, que eu me lembro. E depois, até hoje eu vejo esse vídeo, Gustavo, e eu dou risada. E eu acho que quem olhar vai dar risada também. Tem um vídeo aí, produção? Eventualmente Gustavo não conseguiu responder essa pergunta. Mas dá para ver que você é uma pessoa muito elegante, né? E no meio político, realmente, as pessoas falam, Gustavo Reis, acham você, né, um galã da política, né? Gustavo, você é um homem considerado charmoso no meio político. Você se considera um homem charmoso? Eu acho que é uma questão de... Eu acho que eu deixei o prefeito vermelho, viu, gente? Bom, enfim, gente, para dar risada mesmo. Mas eu gostaria de saber, Gustavo, hoje você conseguiria responder essa pergunta? Você se considera um homem charmoso no meio político? Existe uma forma natural da gente ter aquela imagem dos prefeitos de antigamente, que eram pessoas mais velhas, que eram pessoas mais... aquele prefeito, né, gordinho, barrigudo, careca e tal, né? Então eu acho que era um pouco esse estereótipo, mas me pareço uma pessoa normal, não tenho nada. Talvez eu comecei cedo, fui eleito prefeito pela primeira vez com 36, 37 anos. É muito jovem. Então fui eleito muito cedo, então eu estou no terceiro mandato de prefeito, fui eleito vereador com 20 e poucos anos, então tem uma história que a gente começou cedo, né? Então... Respondido. Respondido. Muito obrigada, Gustavo. Aliás, eu já tive um comentário aqui que uma pessoa mandou falando que votaria em você pela sua beleza. Mas eu acho que você tem que votar também pelo conteúdo. Também. Isso aí. Acho que é importante, isso que né? Nesse exato momento que eu gostaria de falar, é lógico. Realmente, ele é considerado um galã da política. Todos os prefeitos que passam aqui falam sobre isso também, que você chama muita atenção, mas você chama atenção realmente pelos feitos que você tem feito pela região metropolitana de Campinas e também por Jaguariúna. E, inclusive, última vez que você esteve, você falou sobre o trem intercidades e deu um passo a mais. Deu um passo fortíssimo. O trem Intercidades foi uma grande conquista depois de anos em que eu, como presidente do Conselho da Região Metropolitana de Campinas e outros prefeitos, tivemos a felicidade de ter um governador extremamente rápido nas decisões e na tomada da ação. E em 1 ano e 2 meses ele já colocou em leilão. Então, parabéns ao governador Tarcísio, a todos nós prefeitos que lutamos para tornar esse sonho realidade. Nós estamos falando da maior região metropolitana do estado, depois da de São Paulo, uma região que tem uma população igual ao do Uruguai, tem um PIB maior do que 30 países, maior do que 6 estados brasileiros, é um PIB de 210 bilhões de reais. E a gente tem uma quantidade de pessoas que vão e voltam todos os dias da nossa região para a cidade de São Paulo. E é cansativo. É cansativo. Vai ajudar demais. Vai ajudar. O trem é uma grande conquista e o trem entre cidades é uma forma da pessoa poder ir durante o percurso, ir descansando, ir trabalhando, se quiser, ir lendo um livro, podendo ter esse período que ele fica ausente da casa dele, resolvendo uma série de coisas ou descansando e podendo aproveitar a vida um pouco mais. Bom, eu tenho dúvidas e eu acredito que quem esteja aí do outro lado da tela, se você tem alguma dúvida, pode mandar para a gente a sua pergunta aqui. Como que vai funcionar? Quantos trens são? São 2 trens. É um trem intercidades, que vai funcionar de uma forma mais rápida, que é o TIC. Então esse trem sai de São Paulo, ele para em Jundiaí e vem para Campinas e faz o percurso num período de 1 hora. E aí você vai ter o trem metropolitano. Então ele sai de Jundiaí, para em Valinhos, Vinhedo, Louveira e em Campinas. Em vários municípios. Ele é mais lento. Tá. Um trem que demora um pouco mais. O trem mais rápido é o TIC, o trem intercidades. Quantos quilômetros por hora? Uma média de uns 120, 140 quilômetros por hora. Vai agilizar demais. Vai. Imagina quem faz esse trajeto todo dia. A gente vê quantas pessoas trabalham realmente em São Paulo, moram em Campinas ou vice-versa. Então vai ser uma mão na roda e já tem o leilão, então já aconteceu. O leilão aconteceu. E tem data para o início? Tem data para o início. O início da primeiro trecho aí em 2029 e o segundo trecho em 2031.
Tive com o governador agora recentemente em Nova York e falando com ele, essa é a primeira etapa que está sendo feita. Depois ele vai fazer a segunda etapa, que vai poder expandir a linha de Sorocaba, depois ele tem outras 5 linhas. A quinta e última linha vai ser muito positiva, porque vai ser um trem de Sorocaba para Ribeirão Preto. E aí passa por Jaguariúna. Então nós vamos ter uma estação em Jaguariúna de trem, na quinta etapa, na quinta fase. Então o governador Tarcísio aí foi muito eficiente em poder tirar esse sonho que a gente tinha do trem e colocar isso em realidade. E para desafogar também o trânsito, Gustavo? Nossa, tá demais, né? Tá demais. Em todas as cidades. Semana passada eu estive em Hortolândia, também. Hortolândia é uma referência aqui para nossa cidade. Você como presidente da região metropolitana de Campinas, você sabe disso, né? Um dos melhores PIBs também. Mas eu peguei o momento de pico de retorno para casa. Falei, meu Deus, que loucura. Então, em todas as cidades. Eu moro em Limeira também, horário de pico. Jaguariúna, eu não sei como que funciona. Não, para você ter uma ideia, eu estava vindo para cá para entrar em Campinas nesse horário, né? Agora no final da tarde, começo da noite. Tem que se planejar. Não, já Alphaville ali já estava parado. Então, quer dizer, você tem um problema viário enorme de trânsito hoje, das pessoas indo e vindo. E as entradas principais aqui para Campinas estão muito congestionadas. Tenho debatido isso um pouco com o Dário também, para a gente buscar uma solução junto com o Estado, porque fica difícil. Como é que você está lá? E às vezes você tem uma emergência, tem uma urgência, e você está parando depois do pedágio, já entrando aqui em Alphaville, está tudo parado. Então precisa ter alternativas para o trânsito também, né? Então, e olha que Campinas tem ruas largas. Tem ruas largas, é verdade. Os bairros têm, né? Foi uma cidade projetada para o crescimento. Foi. Mas ainda assim é muito carro e moto na rua. E a tendência é aumentar. Porque a população cresce e aí você tem um maior número de pessoas vindo para a nossa região, porque aqui nós temos um grande índice de desenvolvimento humano, de qualidade de vida, então as pessoas buscam as cidades da região metropolitana de Campinas para morar, porque a gente tem emprego, aqui a gente tem a possibilidade da pessoa conseguir ter uma casa, a gente tem uma série de coisas que aqui funciona. E hospitais de qualidade, saúde de qualidade, educação. Então as pessoas saem de outras regiões do país e vêm para a região metropolitana de Campinas. E aí compra o seu veículo, compra a sua moto, o seu carro. E aí acaba, e a cidade é igual, né? E as rodovias, se não aumentar, acaba congestionando. Com certeza. Você falou em educação, que atrai também muitos moradores, educação, saúde e tudo mais, né? Onde tem indústria e os prefeitos aqui da região focam muito nisso, com certeza. E eu vejo o seu carinho com as crianças lá em Jaguariúna e o quanto a educação é vista lá. E no IDEB, por exemplo, tem boa nota sempre. Está se mantendo. Eu acho que a primeira infância ela é fundamental. Eu me dedico muito na questão da primeira infância. É ali no ensino infantil que a gente tem a possibilidade de a gente acolher a criança, de dar toda a atenção, todo o carinho e formar os valores em que ela vai crescer na vida dela e vai levar ao longo da sua vida. Então, para mim, a creche e a primeira infância é essencial. Em Jaguariúna, as pessoas preferem colocar as crianças nas creches públicas em detrimento das particulares. Então, as creches públicas em Jaguariúna são melhores que as particulares, para ter uma ideia da qualidade das nossas creches. O nosso ensino fundamental 1 e 2, ele, pelo índice de desenvolvimento do ensino básico, o IDEB, a gente tem o melhor IDEB da região metropolitana de Campinas e o 4º melhor IDEB do estado de São Paulo. Quer dizer, a gente investe fortemente na educação. O que é diferente, por exemplo? O sistema de ensino... Eu acho que Jaguariúna a gente consegue fazer uma capacitação muito importante, muito boa. A gente vem de uma qualidade já muito boa ao longo dos anos, a gente já vem com esse complemento. E eu acho que a gente investir na oportunidade de ter escolas no período integral ajuda muito isso também. A gente investir em programas em que a gente dá a oportunidade de a gente ter os laboratórios, a gente tem escola maker, a gente tem os labs, ou seja, a gente também traz um pouco do Piaget, que é do construtivismo, e a gente passa para o construcionismo, onde a gente também busca despertar o interesse das crianças. E eu tive no MIT em Boston, aprendendo um pouco disso, junto com nossas professoras, através da escola, que é uma escola mais aberta, que a gente acaba trazendo um pouco dessa tecnologia.
que a gente consegue passar isso para os alunos e ganhar a atenção deles e muitas vezes naquilo que ele tem interesse, evidentemente que seguindo um cronograma. Mas isso foi muito importante. Então, a gente tem a primeira infância, que é fundamental, que é essencial. Depois eu tenho o Fundamental 1, Fundamental 2. Esse ciclo do ensino inicial, a gente faz todo pelo município. O ensino médio é do Estado, só que depois eu venho com o ensino superior, através do ProUni municipal. Você acaba aprendendo. Exatamente. As crianças até no ciclo tornarem completo. jovens. E o ProUni municipal eu fiz para que as pessoas que não tiveram a chance na vida de fazer uma faculdade porque custa caro, eu criei um programa em Jaguariúna, chama ProUni Municipal. Então, se a faculdade custa R$1.000, a prefeitura e a faculdade vai pagar 70%. O aluno paga só 300. Então, ao invés de ele ser um chão de fábrica, que é um trabalho valoroso, mas o salário é baixo, ele vai poder fazer uma faculdade, se tornar um médico, uma médica veterinária, Bacana. um advogado, uma advogada, um jornalista, um engenheiro, um profissional liberal. Então, eu estou dando, na vida todo mundo precisa de uma chance. Se eu der a chance daquela pessoa se formar, esse investimento é para a vida toda. Vale Porque a pena. eu posso fazer um asfalto, posso fazer alguma coisa que com o tempo pode ruir, pode perecer, pode acabar. Mas quando eu dou o diploma de um curso superior, isso ninguém tira dele. É para a pra vida sempre. toda. Então, isso dá um legado para a vida toda. E foram mais de 7.500 alunos que se formaram através desse programa chamado ProUni Municipal. E em contrapartida tem a responsabilidade de não ficar de DP, por exemplo? São 2 Tem que DPs no máximo. apresentar o boletim No para o máximo Gustavo 2 DP. Reis. Tem que ter presença. Fique em tem cima, um assiduidade, paizão. Tem que ser, isso aqui no prefeito. Tá certo. Bom, e com uma educação tão boa assim, acredito que você disse mesmo, o prefeito está dizendo que muitas pessoas acabam querendo a creche pública, a particular, do Sim. que a particular. Então, tem uma superlotação. Sim. Faltam vagas. A gente Vai tá construir sempre... mais creche? Sim, estamos construindo. Eu tive agora essa semana, junto no FDE, Fundo de Desenvolvimento da Educação, na Fundação de Desenvolvimento da Educação, e estive falando com o Jean, que é o presidente, e a gente está retomando uma creche que tinha sido abandonada por várias empresas que o governo do estado fez a licitação. Já retomamos, queremos entregar ainda esse ano essa creche. Já solicitamos mais umas no Florianópolis. Estamos tentando acabar com fila de vaga de creche. Bacana. Trabalhando para isso. Promessa até entregar ao governo. Sem Daí dúvida. que daqui a pouco eu quero falar sobre isso. E eu me lembro também, Gustavo, que você fala com muita atenção sobre a questão das moradias. De zerar. Eu sei que é impossível zerar déficit né, de habitacional. moradias numa cidade, mas você tem lutado por isso. Alcançou mais alguma coisa? Avançou? Eu estou agora com o governo do estado e com o governo federal. Nós estamos avançando muito na questão das moradias. Então, nós temos ali praticamente 5 programas de moradias habitacionais. O primeiro programa deles são casas que nós vamos fazer no Florianópolis. São 115 casas com o selo azul da Caixa. São casas que têm energia solar fotovoltaica e tem caixa de reuso da água da chuva. Sustentável. Sustentável. Então, casas mesmo. Aí eu tenho 384 apartamentos que vão ser feitos ali na avenida principal do lado dos mercados Sabores. Aí depois eu tenho mais 200 casas que já foram recebidas também, que nós vamos estar fazendo. Tenho mais 28 casas do Vida Longa, que são casas voltadas para os idosos. Então quem tem mais de 60 anos vão receber 28 casas já mobiliadas. Que bacana. Mobiliadas, vai ser sensacional. E mais 100 E adaptadas também. E adaptadas também. Então, eu tenho cerca de 827 moradias. E eu estou buscando mais 500 no governo do estado. Se a gente conseguir chegar ali próximo de 1.000, 1.000 e poucas, a gente consegue tirar muita gente que não conseguiu até hoje sair do aluguel. E é duro. A pessoa já começa um mês devendo, já sabendo que tem que pagar o aluguel. Fica naquela ansiedade. Então, isso piorou depois da pandemia também, piorou. Gustavo. Muita gente não gente, conseguiu se restabelecer, mesmo depois de um bom período, né? É verdade. A pandemia agravou muito as pessoas em situação de vulnerabilidade social. Sim. Ela trouxe um rastro de destruição muito forte. Então, a gente tem que ter programas habitacionais, programas de geração de emprego, programas de a gente poder acolher essas pessoas na assistência social, através do CRAS, do CREAS. Então, são uma série de ações. Aliás, você está falando sobre esse rastro de destruição. Não tem como a gente não lembrar aqui do Rio Grande do Sul.
Que tragédia. Os prefeitos terão longos desafios por lá. Longos. A gente está fazendo um trabalho de campanha de arrecadação em Jaguariúna. Fizemos durante vários dias. E eu estou também buscando algumas outras alternativas para poder ajudá-los. Eu mesmo fiz uma doação pessoal, do meu dinheiro, também já fiz uma doação pessoal disso, para ajudar. Mas situação dramática. Gustavo, porque se a gente for pensar, e quando aconteceu, e aí eu falei para todo mundo, gente, vamos cooperar, porque pode acontecer com a gente. Amanhã pode ser a gente. O estado de São Paulo, todo mundo está sujeito a isso. E a gente no Conselho de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Campinas, dinheiro do Fundocamp vai ser para a compra de um radar meteorológico. Eu tenho uma reunião no dia 11, nós vamos estar discutindo sobre a questão dessa possibilidade no estado de São Paulo. Então vai ter a Casa Militar, através da Defesa Civil, vai estar participando conosco, para a gente também começar a discutir eventuais problemas que a gente no futuro possa ter e se prevenir. Então o Conselho de Desenvolvimento da RMC vai estar trabalhando um pouco nessa questão já no dia 11 de julho. Tem que olhar com prevenção. 11 de junho em Olambra. Porque é incrível, às vezes eu fico analisando, parece que a água não tem lugar para escoar. Então eu fico pensando, por que não está baixando? Em muitas cidades não está baixando o nível. Será porque as cidades cresceram demais? É muito asfalto? É pouca terra para... Não sei, eu não sei o que é. Mas eu espero que tudo se resolva da melhor forma possível. Bom, vamos mudar de assunto, vamos falar sobre os States. Vamos, claro. Prazer. Acabou de chegar de lá? Acabei de chegar Nova lá. York, incrível Nova York, né, Gustavo? É uma maravilha, né? Nova York é... Você participou de vários eventos, entre eles um que chama Money Report. Você foi palestrante? Fui palestrante, né, no Money Report, que me convidou para palestrar no Universal Club, clube tradicional de Nova York. E eu fiz parte da mesa de pessoas que acabam fazendo suas exposições, juntamente com o Fernando Scherer, que é um cientista político, jornalista, também o Vinícius Poit, que foi deputado, comentarista, também da Daniela, senadora, expondo sobre algumas questões interessantes da cidade de Jaguariúna, mas também as perspectivas e o cenário do Brasil para 2030, em cima da situação atual política e econômica e também na busca de investidores. Então foi um convite honroso para que eu pudesse estar lá debatendo, dialogando com os grandes players mundiais que estavam lá participando, e a gente ter a oportunidade de debater isso num ambiente no exterior e trazendo a atração para a cidade de Jaguariúna. Importantíssimo. Muito importante. Você coloca a região metropolitana aí, Jaguariúna, né, nos olhos do mundo. E tem algumas metas, quais as perspectivas? Acho que as pessoas ficam pensando o que vai acontecer nos próximos anos, a inflação, a gente vai no supermercado, a gente se preocupa sim com os preços de muitos produtos. Alguns tiveram queda, a gente sabe, mas outros só sobem, né? E alguns são itens básicos. Como que você vê a economia aí para os próximos anos? O Brasil cresce esse ano 2,5%. Então é um crescimento muito bom, de 2,5%. Nós estamos com uma inflação sob controle, de 3% e 4% a inflação. Pra você ter uma ideia, no ano de 2014 e 2015, o Brasil teve 7% de decréscimo, ou seja, a gente diminuiu 7%. Esse ano, a gente cresce 2,5%. Hoje, a nossa dívida pública ela está na casa de 75% do PIB. Então, a nossa dívida era de 75% do PIB. No entanto, o governo atual ele tirou o teto de gastos que nós tínhamos, que o presidente Michel Temer tinha feito, e ele fez uma PEC chamada PEC da Transição, uma autorização para gastar de 185 bilhões. Essa autorização para gastar que foi feita, ela empurra a nossa dívida em mais 2 pontos. Aumenta mais. Aumenta. Por quê? A receita que a gente tem que ter é a gente diminuir os gastos que nós temos hoje e aumentar a receita. Então, para diminuir gastos, você tem que cortar. Exato. Então, isso não foi feito. Não foi feito. Pelo contrário, a gente saiu de 23 ministérios, a gente foi para 37 ministérios.
Então, houve um aumento do número de ministérios. A máquina pública ela tem que ter um corte. A conta não fecha. Porque o que a gente não pode é empurrar dívidas para o futuro para que não aconteça o que aconteceu do primeiro para o segundo mandato do Fernando Henrique Cardoso, que houve ali um momento de uma hiperinflação, na questão também que nós tivemos do primeiro para o segundo mandato da Dilma. Então, a economia mundial ela é muito favorável hoje, está sob controle. O Brasil cresce bem hoje, está bem consolidado no crescimento. O ano que vem cresce de novo, mas a gente precisa diminuir o gasto público. E só tem uma forma de você tem 75% de comprometimento de vida pública, quando na verdade está indo para 77%. Quando o que nós deveríamos é estar diminuindo de 3% a 4% por ano, ou seja, de 75% a gente para 71%, para 67% e a gente diminuindo. Gradativamente. À medida que isso não acontece, você empurra o problema da dívida pública mais para frente, que uma hora dá problema. Vai estourar, uma hora a corda estoura. Exatamente. Então, e a gente que paga a conta. Porque qual a forma que você tem para poder resolver isso? É aumentar impostos. Se você não corta a despesa e você precisa melhorar a performance da economia, você vai aumentar imposto. E aumentar imposto é complicado. A gente já pega uma carga tributária alta. Aumentar imposto é complicado. Então, o certo é você diminuir a despesa e aumentar a arrecadação. Diminuir a despesa e aumenta o imposto como funcionaria. Se não mudar, a conta não vai fechar e vai sobrar para o próximo governo. Né? No momento, então, é otimista o cenário, mas pode ser pessimista daqui a alguns anos. É isso. Vamos torcer para o presidente ter a cabeça em ordem e cortar gastos, né, Gustavo? É isso mesmo. Bom, e falando nisso, Gustavo, se eu fosse presidente por um dia, já passou pela sua cabeça, assim, se eu fosse presidente, eu iria fazer isso? Já passou? Já? Certamente já, né? O que você faria? Se eu fosse presidente por um dia? Pergunta boa, hein? É muita coisa para ser feita. Tem muita coisa. Mas acho que o sonho da casa própria é uma coisa que não tem preço, né? Se você conseguisse fazer o maior programa habitacional da história desse país, seria uma coisa fantástica, né? Você tirar... É um sofrimento muito grande de quem paga aluguel, né? Porque às vezes a pessoa passa a vida inteira e não consegue pagar um aluguel. Todo mundo com casa própria. Casa própria. Seria uma coisa legal. Eu acho que eu aumentaria o salário mínimo. Uma boa ideia. Boa ideia. Eu sei que daí é mais conta, né? Mas eu acho que se o governo gastar menos, conseguiria pagar um salário mínimo maior. Porque às vezes eu penso, gente, como essa família consegue se virar com muitos filhos com um salário mínimo? Eu acho também. É algo que a gente pensa e às vezes para minha vida seria irreal. E a gente tem que pensar no próximo, né? Porque não tem coisa pior que a fome, né? A pessoa passar fome. Exato. A dor maior é a dor do estômago, que você não tem o que comer. Então, com um salário apertado, uma família grande, e a pessoa não ter recurso para poder se alimentar, é muito triste. Então, a questão do salário mínimo é uma questão importante. Que tem que olhar. Então, se você for presidente por um dia, e eu também resolveria parte dos problemas do nosso país. Grande parte. Vamos pensar nisso. Aliás, final... não vou falar final, porque ainda tem longos meses. Eu acho que quem é de Jaguariúna ainda está esperando muita coisa por vir. Aliás, tem muita coisa para entregar por lá ainda. A gente tem as casas populares, que a gente vai iniciar as casas, mas é burocrático, é demorado. Mas a gente quer, pelo menos eu tenho a esperança de já começar a construção delas. Não sou eu que vou entregar, mas pelo menos dei o início, né? Me recordo no meu primeiro mandato, quando nós começamos 800 moradias, tirei 800 famílias do aluguel. Foi muito bacana. Então, mesmo não tendo entregue, não importa. O importa é que a pessoa saiu do aluguel. Então eu quero entregar, eu quero começar as casas, provavelmente não devo entregar, mas quero que quem esteja entregando o sonho dessas pessoas.
Também quero entregar mais creche, que eu acho que é importante. Estou lutando para a gente poder entregar mais creche. Esse ano, Jaguariúna completa 70 anos. É uma alegria. Eu quero esses 6 meses aqui. A gente que tem que ser de festa para a cidade. É uma data simbólica, é uma cidade que a gente tem orgulho. É uma cidade que é o portal de entrada do Circuito das Águas Paulistas. Faz parte do Circuito das Flores. É uma cidade que encanta. É uma cidade bela. Uma cidade tem a Maria Fumaça. Maria Fumaça. Tem a Fazenda da Barra. Tem o rodeio. Tem tanta coisa legal em Jaguariúna. É uma cidade que é a princesa da região metropolitana de Campinas, é a cidade de Jaguariúna. Cidade que é sensacional. Não tem... Aliás, deixa eu procurar aqui, ó. Eu sempre pesquiso, né, sobre a cidade, mas eu já conheço, porque eu já entrevistei o Gustavo, mas ainda assim, hoje eu coloquei lá Jaguariúna e aparece algumas coisas no Google, né? Aí tem lá, o que fazer em Jaguariúna em um dia. Oh, que legal. Eu vou ler algumas coisas aqui, favor, tá? quero saber. Tem a Maria Fumaça, que você acabou de fazer. Daí você vai falando se é bacana ou não. Centro de Cultura Caipira. É verdade, é verdade. Portal turístico, aberto 24 horas. O Naga. O Naga. Vale a pena ir. Então, especialmente quando você leva algum amigo que nunca foi. Aí você senta para dar risada. Aliás, tem um cantor famoso, o Matheus. A última vez que ele esteve na região, um amigo até fez um vídeo, porque eu sou fã do Jorge Matheus, mandou, ele estava lá no Naga. Tava no Naga? Tava. Museu Ferroviário. Museu Ferroviário. Vale a pena. Teatro Municipal Dona Zenaide. E Ponte Pedro Abruçês. Abruçês, é isso mesmo. Vale a pena? Vale a pena. Dá para fazer um passeio um dia? Passeio um dia, dá. Dá. De preferência fica 2, porque daí você gasta no hotel e também no restaurante. Com certeza. E preferencialmente também, gente, vai quando tem rodeio. Porque o rodeio é sensacional. Diversão garantida. Diversão garantida. Bom, você já está com o coração, embora ainda tenham muitas coisas para ser feitas, mas está com o coração apertado, Gustavo? Como que tá? Você sabe que eu acostumei tanto nessa questão de a gente estar... Estou no 4º mandato, né, na vida pública. Isso me deixa muito satisfeito de poder ter entregas, de poder deixar legados que melhoraram a vida das pessoas. Então eu estou muito feliz de poder estar tendo esse momento de a gente poder realizar aquilo que Deus nos capacitou, que é uma missão de você chegar a ser prefeito, que eu acho que você está investido ali num poder divino muitas vezes. Porque nada explicaria você ter oportunidades, às vezes outros que tentam aí seguidas vezes. Não... Por que você, né? Eu acho que você tem uma missão. E acho que se você fizer a sua missão com retidão, com corretez, com você fazer a coisa dentro do que é o certo, e você poder entregar, e que você está mudando a realidade da vida daquelas pessoas, isso não tem preço. Então, estou feliz de poder entregar tudo isso, mas de missão cumprida, de olhar para frente. Conseguimos fazer uma boa gestão, algumas boas gestões de Jaguariúna, uma missão cumprida e sentimento de gratidão. Acho que gratidão, tem um pensador do século passado chamado Esopo, ele diz que gratidão é a virtude das almas nobres. E eu complemento, para mim gratidão é traço de caráter. Eu sou grato ao povo de Jaguariúna que me deu a oportunidade de ser eleito por 4 vezes no mandato em que eu estou ajudando a mudar e transformar a realidade da vida dessas pessoas. E é tão gostoso o sentimento de gratidão. Eu não sei se você que está nos assistindo já teve esse sentimento, mas eu sinto. Porque tem gente acho que pensa assim, o que será que é um sentimento de gratidão? Mas gratidão é muito automático. Eu vou dar um exemplo para vocês, assim, para você, Gustavo. Quando eu pago uma conta. Também tem esse sentimento. Também. Você acredita que vem na hora? E muitas vezes eu até escrevo assim, ó. Se for em casa, você vai ver na conta, assim, ó, gratidão. Eu também. Surgiu um trabalho novo, algo que eu estava desejando muito. Eu olho para o céu e imediatamente eu falo gratidão. Em vários momentos, na hora que eu vou comer, na hora que eu vou dormir, a hora que eu olho uma conquista na minha casa. É um sentimento que eu não consigo explicar, mas eu sei que é gratidão. E você conecta com coisas positivas. Quando você está ali mencionando palavras
de gratidão, obrigado, gratidão, obrigado, você está trazendo uma energia positiva para você. Você está atraindo coisas boas para você. Isso daí tem um poder muito forte. Mas muito. Da palavra. Né? É, o poder da tem palavra. Tem até os exemplos que você coloca lá, o feijão com uma palavra ruim e o outro com uma palavra boa. Exato. Pode ter certeza, vai ver qual que vai brotar, o arroz. Você faz o teste. Tem essas experiências mesmo. Tem da água também, eu vi num vídeo sobre física quântica. O nosso papo para onde foi, né? Quântica, é física pura quântica, física pura. quântica. A água, quando você começa a falar palavrão, palavras que não são tão legais assim, pronunciar, faz um formato estranho na água. Eu já vi isso num vídeo. E quando você fala coisas positivas, coisas boas, faz um formato harmônico na própria água. São as vibrações das nossas ondas energéticas. Muito legal. Muito legal. Bacana. E a gente é movido a essas vibrações. Mas eu acho que daí todo mundo quer saber. Você pretende algum dia ir para deputado, de repente governador? A gente já sonhou um dia como presidente aqui. Mas claro, você já foi prefeito. É verdade. Então, acho que um posto acima, deputado, é trilhar um caminho político. Eu acho que a política tem uma carreira natural, né? Exato. E aí é natural você é conduzido pelo partido a ocupar outros cargos. Eu sou presidente nacional dos prefeitos, prefeitas, vice-prefeitos e vice-prefeitos do MDB, no Brasil todo. São 1.500. Então, eu comando todo esse grupo. Então, é um trabalho bacana que eu faço. E os caminhos são naturais, né? E eu acho que é muito importante a nossa região ter representantes. Porque se você tiver o representante, que é o deputado da região de Campinas, ele vai trazer recursos para a região de Campinas. O de Ribeirão Preto para Ribeirão Preto, o de Barretos para Barretos, o de Rio Preto para Rio Preto. A sua casa. Então, a gente precisa ter daquele que vai defender a nossa casa, a nossa região e trazer recursos. Então, é natural que a gente que está na vida política, que a gente seja alçado para outros patamares. E eu estou à disposição do partido para isso, para a gente poder construir isso. E também da região metropolitana de Campinas, que é a região que eu tenho tanta paixão, tanto amor e me dedico no meu trabalho, não só como prefeito, mas como presidente da RMC. Gustavo Reis dando um spoiler aqui pra gente. Vamos aguardar. Quem sabe você não senta aí com outro cargo. Sem dúvida. Não pode é? Ser, pode ser. Pode ser. Né? Gratidão gera gratidão, as coisas acontecem. Quando a gente fala, tudo pode acontecer, Gustavo. Verdade. Bom, e na corrida eleitoral, naturalmente, eu quero perguntar para você. Já está de olho em algum sucessor? O seu grupo político já está escolhendo como que tá? Tá difícil? Olha, é natural que quando você chega a prefeito, você não chega sozinho, você chega com um grupo de pessoas, né? Um grupo de partidos. E eu cheguei com esse grupo de partidos. Por que te escolheram? Na verdade, eu acho que você é que se viabiliza, né? E você que faz a articulação. Se destaca. Eu acho que não tem assim alguém... No meu caso, ninguém me escolheu. Eu que me trilhei meu caminho sozinho. Existem outros momentos que alguém chega e escolhe, né? Você vai ser o... Acontece muito também. Muito. Né? Antes da gente conversar aqui, você estava dando um exemplo aqui de uma cidade que uma pessoa veio, escolheu esse aqui e esse aqui vai ser. Então aí tem lá um padrinho político. Eu não tive padrinho político, não. Eu morava em Campinas, fui para Jaguariúna no final de 99, começo de 2000. Fui candidato em 2000 pela primeira vez, tinha um ano na cidade e fui eleito vereador. Quando eu saio para ser candidato em 2008, ninguém me escolheu. Eu que fui lá atrás de 10 partidos e fiz uma grande aliança partidária. E aí eu trabalhei, eu trilhei o caminho sozinho e juntei pessoas. Eu acho que o poder de você conquistar uma campanha, uma eleição, é o poder que você tem de aglutinar. Então, quem tiver um poder maior de aglutinação, de forças político-partidárias, e você colocar que aquele projeto é o melhor para a sociedade, é isso que você traz seguidores, você traz aliados. E foi isso que eu fiz. Então, nessa última, nós temos aí os partidos que estão conosco na base. Então, eu tenho lá o MDB, que é o meu partido, o PSD, o União Brasil, a Federação, composta pelo Cidadania e PSDB, e o PDT. Esses partidos que são na nossa base é que nós vamos estar tomando uma decisão diante da realidade dos fatos que nós temos no nosso município. Só tenho uma certeza, eu vou fazer o sucessor. Vamos fazer o sucessor lá. Então é importante a gente estar dentro dessa perspectiva de que
eu também não posso fazer uma decisão monocrática, porque também vou estar sendo muito egoísta. Sim. Então, quem ajuda a ganhar, ajuda a governar, mas ajuda a escolher. Então, vamos escolher juntos. Né? Mas e é desafiador, porque, no mínimo, Jaguariúna é referência. Referência. Até, a Maria Helena acabou de citar aqui, cidade referência no transporte público. Exatamente. Então, no mínimo, o próximo vai ter que seguir com essa mesma linha de raciocínio, o que é o ideal também. Por isso a importância de grupos manterem e fazerem sucessores para, de repente, você começa a creche lá, vai começar as casas, entra um outro de um outro grupo e fala, não gostei desse projeto do Gustavo, para tudo, aí fica lá uma obra parada, dinheiro público no ralo. Então, tem que ter isso, tem que pensar muito, criar o sucessor para dar continuidade no trabalho. É isso aí. E não piorar nada, né? Exatamente. Olha, também o Gustavo, grande líder de Jaguariúna. Vai deixar saudades, hein? Obrigado. Legal, Gustavo. Que bom recebê-lo mais uma vez aqui. Se quiser fazer as suas considerações finais. Não, um prazer estar com você aqui nesse programa agradável, nesse local gostoso que é aqui. Agradecer ao Marcos, Mansur, Beto, toda a equipe da VTV, SBT, que é uma honra eu poder estar aqui dialogando, poder falar um pouco para a sociedade, falar dos feitos de Jaguariúna. Então me sinto muito feliz da gente poder ter essa oportunidade. Quero só agradecer e convidar todos aí que venham para Jaguariúna, conheçam essa linda cidade, que é o portal de entrada do Circuito das Águas, uma cidade com 3 rios, com Maria Fumaça, uma cidade, belas fazendas, Fazenda da Barra, que é da prefeitura, que é uma fazenda bonita, tem o Naga Cable Park, para quem gosta de esportes radicais, de wakeboard. A cidade do cavalo também. Sim, capital nacional do cavalo. Temos agora uma pista de cavalos pública. Temos as quadras de tênis também, que é o Centro de Tênis Gustavo Kirten. 8 quadras que nós temos, 6 de tênis, 2 de beach. Enfim, é uma cidade linda, é uma cidade que o ano passado tivemos 0 homicídio. Tem uma educação de referência, uma saúde de qualidade. Nenhum homicídio. Então, esse e nesse tripé, ano, como que está? Também eu não tenho dado exato, mas estamos caminhando bem. Poxa, mas não ter nenhum durante um ano? Exatamente. Então é uma cidade que é uma cidade muito agradável de se viver, e é uma cidade que está dentro de uma região muito forte, mas uma região que tem a cidade de Jaguariúna como uma grande estrela. Muito bom. Aliás, Jaguariúna, se me permite, ela no passado tinha a estrada da Mogiana. Então, Jaguariúna é considerada a estrela da Mogiana. Tanto que na entrada da cidade tem uma estrela feita por trilhos de estrada de ferro. Que legal. Que tem história logo na cidade, na entrada. O seu Pedro Bucês que acabou fazendo essa bela escultura. E Jaguariúna também tem as letras bonitas, todas coloridas na entrada da cidade. Eu trouxe essa ideia de Toronto, no Canadá. Toronto tem as letras coloridas embaixo da torre. Trouxe essa ideia de lá. E tem um espelho de água que representa a entrada do portal do Circuito das Águas Paulista. Então eu espero ter convencido você a mudar para Jaguariúna. Faz tempo que você mora lá? Eu fui para lá no final de 99, então faz 25 anos. E você foi para lá para construir trajetória política ou não? Foi para lá porque amou? Nós morávamos em Campinas. Em Campinas você foi com a família? Fui com a família. Na época, entendi. Campinas estava muito violenta na época. Estamos falando de 25 anos atrás. Tinha muito sequestro naquela época. E aí o meu pai escolheu Jaguariúna, que tinha um condomínio fazenda, muito bonito, chamado Condomínio Fazenda Duas Marias. E aí naquela época a gente saiu daqui e foi morar no Condomínio Duas Marias em Jaguariúna. E aí eu comecei a escrever para o jornal local, alguns artigos. Eu já tinha vindo da juventude, no movimento estudantil. Naquela época não tinha rede social, né, Gustavo? Não tinha rede social, era mais difícil. Eu fui eleito sem rede social. E aí você tinha que escrever no jornal. E eu dava palestra nas escolas de um tema da minha pós-graduação. Eu fiz pós-graduação em Direito do Trabalho e escrevi um livro sobre cooperativismo, cooperativa de trabalho, problema ou solução. E ali eu abordava os temas das vantagens de você ter uma cooperativa de trabalho, que é um sucesso na Europa, o cooperativismo, né? No Brasil ainda as pessoas fraudam a cooperativa para burlar as leis trabalhistas. Então tem muito fraudooperativas ou coopergatos, que são aquelas que abusam da mão de obra para não pagar os encargos. Mas quando você tem o conceito de associativismo, isso é muito bom, porque você consegue realizar muitas
ações econômicas e geração de emprego. Então eu abordava isso nas escolas. Então eu ia de escola a escola para me tornar conhecido. E também escrevia nos jornais, no Jornal da Cidade. Então foi assim que eu comecei. Então eu estudei aqui no Colégio Notre Dame, em Campinas. Então tem uma história aqui em Campinas também. Tem uma boa parte de pessoas que eu tenho um carinho especial. Família também. E é essa região gostosa, que é a nossa região metropolitana de Campinas, que interliga as cidades, né? É muito bacana. Você vê que diferente de Ribeirão Preto, as cidades são distantes. Lá não é um conceito de cidadão metropolitano. Aqui nós temos o conceito de cidadão metropolitano, de fato. Então, hoje o cidadão metropolitano, ele está num único dia, ele passa por 3, 4 cidades. Sim. Então, muitas vezes ele mora em Jaguariúna, ele trabalha em Campinas, em Indaiatuba, estuda em Campinas e ainda à noite vai namorar em Valinhos. Nossa Senhora! O cara está em 3, 4 cidades. Haja combustível, hein? Haja combustível. Então ele está em 3, 4 cidades muitas vezes, né? É verdade. Então, esse é o conceito do cidadão metropolitano, né? Gostei. Então, é isso aí que a gente faz. Ô, Gustavo, e tem um lugar lá em Jaguariúna que, de repente, assim, desde quando você chegou, você ama e certamente as pessoas encontram o Gustavo Reis lá, ou você não pode falar? Para não ser perseguido. Não, posso, lógico, posso. Eu gosto muito do centro de tênis do Gustavo Kirten, que lá nós temos as quadras de beach tênis. É lá que você E eu gosto de jogar um beach tênis, eu jogo tênis, então ali eu me distraio, ali dá uma extravasada. Mas Legal. ali é um lugar muito agradável, no bairro do Guedes, que tem as quadras de beach tênis. Lá tênis, encontra Gustavo Reis. Lá encontra. Um momento de descontração, lazer. Lá é gostoso, lá é bom. Muito bom. Bacana esse bate-papo. Seja sempre muito bem-vindo aqui à VTV SBT. E depois dá-lhe corte na rede social pra gente viralizar, hein, Gustavo? Pô, lógico, a equipe tá aí. Vamos cortar tudo aí. Vamos Bora fazer. Cortar, hein? Vamos fazer que nem o Eduardo Mão de Tesoura. Com certeza. Certeza, ó. Esse corte cerveja, não, hein? você falou? Cerveja, é isso Com mesmo. cerveja. Bora, com cerveja agora. Quarta-feira já tá na metade da semana, então hoje já pode, né? Já abriu o bar? Aqui, ó, já abriu. Então, Bora tá pra lá, então. Gente, tchau, tchau. Fiquem com Deus.